Olá, pessoal. Hoje, mais uma vez reunidos para conhecer um pouquinho, cada vez mais, um passinho sobre a doutrina, saber aproveitar cada oportunidade que ela nos traz. Hoje, dia 28 de maio de 21, e estamos então iniciando o tema saber orar, saber rezar. É uma consequência muito forte daquela vez que estivemos reunidos no tema sobre o pensamento, sobre a mente divina e como pensar, focar. Desta vez, então, é um pensamento direcionado numa oração. Então, nós vamos fazer um apanhado geral que o filho, desde o tempo que o Filho de Deus entra na escala já de ser inteligente, ele começa a entender que o pensamento tem poder. E que é muito rápido, eu penso rápido, lembro rápido, e ele começa a usar o pensamento já, o recurso de pensar. E aí ele começa a entender que a ideia é importante. A concepção daquilo que é verdade começa a despertar. Não vou fazer tal coisa porque isso não serve. Começa já a aumentar cada vez mais, ele entende o que é verdadeiro, o que é bom para ele ou não, vai guardando na memória, vai entendendo cada vez mais amplo o que é belo, e eu gosto disso, é bonito. Então, tudo isso que o pensamento aciona, e acionando vai acontecer uma realização. Essa é a sequência do ser pensante nós. Então, se tudo aquilo que o Filho de Deus faz, e pensando, porque já somos seres pensantes, se a gente tirar de tudo aquilo a inteligência que usamos para fazer, desaparece, não faz, porque automaticamente já em nós está a base do pensamento, a ideia. Como filho de Deus, nós todos devemos honrar, porque a gente só sente falta depois que perdeu. Então, o tato, a visão, o ouvido, a audição, enfim. Como filhos de Deus, nós temos que honrar nossa inteligência, o pensamento que nossa inteligência produz e as ideias que tudo movimenta, que a gente na vida vai movimentando. Mas importa lembrar que a movimentação tem que sempre estar com base na moralidade, com amor, praticando, querendo praticar o amor, e para ter esse foco tem que estar lastreado no exemplo que Jesus deixou, ele quando foi Cristo. Então, quando a moral, o amor endossam isso que você quer, está certo, está dentro da moral, está dentro do amor, esse pensamento deste filho vai produzir maravilhas. Vai. Tanto para si como para o entorno. Olha, falando em maravilhas, não existe, vamos entender, oração que ela sozinha, por si só, produz maravilhas. Isso não existe, porque tudo vai depender de muita coisa que a gente já veio sabendo. Vamos agora juntar tudo neste foco, oração. Uma oração sempre é uma ideia que nós todos colocamos, estou pedindo isto, querendo aquilo. Então, é uma ideia que mexe, que nos move, opções, quero pedir isto e não aquilo, e ou na rogativa que vou fazer, estou movida por algum fato. Então, pedir, louvar e agradecer. Esses são os pensamentos que a gente encaminha dentro de uma oração. Mas uma oração é endereçada a alguém.
seja na direção de Deus, o princípio de tudo. Posso pensar no Cristo planetário, ou no Cristo da galáxia, no Cristo dos sistemas, importa. É que a nossa oração esteja alicerçada, presta atenção, ter o alicerce, a base, o fundamento, em merecimento. Se não tiver merecimento, não acontece. Deixa eu dar uma explicaçãozinha que ninguém vai a Deus o princípio diretamente, porque ele não se manifesta individuado para cada um de nós. Será sempre através de seus filhos, e, claro, com a assinatura merece, podem atender, é através de um filho do Pai que virá, que será o que está nas orações, a palavra despenseiro, fiel e prudente, aquele que cuida da despensa. Você quer alguma coisa? Está pedindo? Alguém será o despenseiro fiel e prudente, o diretor planetário, e abaixo dele os escalões, os espíritos de cada legião dos socorristas, como a gente comentou já anteriormente, por exemplo. Então, a gente tem orações que a gente indica que estão no Evangelho Eterno, e estas orações do Evangelho Eterno estão, espero que todos tenham, caso não tenha, escreva. As orações do Evangelho Eterno estão no final do livro, e já foi tudo agrupado no final e tem na frente o índice. Essas orações que a gente indica encaminham os pedidos, os nossos pensamentos para o rumo certo. Está com problema de cura, precisa de cura, oração para as legiões que cuidam disso. Então, cada pedido terá um fim, uma pessoa a quem se direcionará. Agora, eu gostaria que vocês reparassem, quando abrirem as orações, todas elas iniciam pensando em Deus. Porque se do Pai não vier, de quem? Com quem a gente vai se arranjar? E depois, na sequência, o Cristo que é divino molde, para um aviso para nós mesmos. Você está seguindo o molde que Deus te deu? Você, eu, todos. E aí vem esses espíritos socorristas, os guias, enfim, para determinados fins, para determinados pedidos, enfim. Vou repetir uma coisa: nenhuma oração, nenhuma consegue alguma coisa se ela estiver contra a justiça divina. Se de Deus ele disser não, não adianta rezar a Bíblia inteira, uma altura dessa de orações que te derem. Se Deus disser não, vai ser não a resposta. A alavanca para que a oração de todos nós comece a se movimentar é o poder de estar dentro da justiça divina. Não podemos ir contra, é ela que decide, conforme o nosso comportamento, e o merecimento vai ser esta alavanca que movimenta o poder dessa oração. Do mesmo jeito que a lei moral, o Cristo modelo, eles falam: olha, você tem que agir assim para ter merecimento. E a oração começa a agir a partir do momento que a gente já angariou merecimento para cada um de nós. Ok? Tá entendido? Então, no meio espiritualista, tem muita coisa por aí rodando de orações, de sentimentos que olha, você tem que fazer isso, a pessoa faz uma oração, um pedido, um trabalho, mas que é uma bondade falsa, eu não queria, eu fiz porque mandaram. Tudo isso bate do outro lado, com certeza, porque o mundo espiritual vai medir, já já nós vamos ver como exatamente
o modo de pedir, a força que a gente pede, a bondade que a gente tem estocada, a bondade praticada, enfim. E aí, então, tem muito pedido que fica sem resposta. Outros pedidos vão ter resposta e a resposta é não. Isso que você está pedindo não é hora, vai ficar para mais tarde, sabe? Vai ter isso também. Então, a receita que Jesus deixou para que nossas orações sejam ouvidas é aquilo que a gente muitas vezes pronuncia para encerrar um trabalho. Vai e dê exemplo, dê dignos frutos pelo exemplo, praticando. Os outros veem e você faz com gosto. Para isto, os sentidos do universo inteiro estão sempre receptivos. Então, tomara que seja sempre um exemplo digno, dentro da lei, como a gente sempre fala, imitando o que Jesus deixou. Por isso, eu volto a falar. Não existe oração fraca e forte. Já me deram papeizinhos. Olha, reza essa oração porque ela é muito forte. Não tem oração forte e fraca. Não tem Deus cochilar e entregar o que não era merecido. Toda oração é boa, sim, se de dentro vem aquele desejo, eu quero me harmonizar com a ordem divina, estou passando uma necessidade, eu queria fazer um pedido, estou muito triste por alguém, vou fazer um pedido, enfim, harmonia com Deus, daquilo que Ele espera da gente. Então, colocado isso, vamos colocar outro fator. Se eu sou do passado devedora de alguma coisa, eu não vou virar, de repente, uma receptora, nossa, estou aberto para receber tudo que eu estou pedindo. Tudo vai ser sempre muito filtrado e fica bem claro, uma oração é uma petição que a gente faz, é um pedido. Se eu estou devendo e posso receber, eu vou. Se isto vai me ajudar a pagar o que vocês estão entendendo, sempre vai ser esta a peneira, ok? Então, cada espírito, vamos relembrar, já falamos quando conversamos sobre o karma. Todos nós temos, cada espírito tem uma realidade. Até aqui eu cheguei, sou uma realidade, somando prós e contras do passado e do presente. Eu não sou mais, porque não fiz, e não sou menos do que aquilo que está na minha ficha, porque já paguei, não mereço. Eu sou aquilo que sou e nenhuma oração derruba isso. Se eu tiver merecimento, vem. Então, dentro dessa realidade, na lei do karma, e vale vidas lá para trás, e a boa vontade, tudo aquilo que a gente já somou nessa, enfim, tudo isso vale. Mas não pretenda que fazer oração troque o teu dever, o meu dever. Ah, eu vou dar uma trocadinha aí, eu devo algumas coisinhas, eu preciso fazer. Aí, fazendo oração, já paguei. Já começa a ter uma sensação de desde quando? Assim, né? Então, não é inteligente pretender passar por cima de programas organizados por gente especializada que a gente acaba chamando de providência divina. São espíritos que fazem a nossa ficha sempre programando para o nosso bem. É o nosso, mas não pode ser o nosso bem eu estar com uma pessoa dentro de casa, um parente desse. É, é para o teu bem, é para o meu bem. Passar certo as coisas difíceis de passar estão sempre no nosso bem, porque precisamos superar desamores, desavenças, e isso tudo vai chamar a nossa paciência. Então, nesse movimento,
podemos fazer pedido. Me dê paciência porque eu preciso superar esta coisa que está me acontecendo agora. Então, procurar viver de acordo com a justiça é o melhor. Deus não erra. Entender isso é tudo de bom, porque aí a oração vai chegar no auge de tudo aquilo que eu mereço. E as legiões socorristas, também elas, as legiões quaisquer, do socorrismo, não vão passar por cima do que está escrito na minha ficha. A minha ficha está lá escrito, não pode tal coisa acontecer. Não vai. O socorrismo vai vir, mas não vai poder passar por cima daquilo que estes programas que foram organizados pela justiça, pela providência divina, que é o nome que dão, aconteça. Isso aí ninguém vai tirar. Então, vamos procurar viver cada vez melhor para os efeitos serem cada vez melhores da oração, acho que entenderam. Seria loucura discutir merecimentos da oração. A oração? Não, não tem nada a ver com a oração. É também loucura que achar que a gente pode mudar as leis. Somos nós que temos que mudar, não as leis fundamentais, porque elas estão aí agindo, são as chamadas leis regentes. Vamos então por os detalhes de oração. Convém não esquecer que antes de orar, você vai fazer um pedido, concentra um pouquinho, procura se harmonizar com Deus, pensa nele, de onde eu vim, Senhor do infinito, da eternidade, pensa alto. Sabe, procura sair do dia a dia, dos barulhos do dia a dia, fica em paz, reposa a alma, conversa com Deus no íntimo, com Jesus. Essa oração sempre, quando a gente faz, deve fazer com todo o coração e com todo o sentimento positivo. Tem muita gente que chega a curar corpo e alma só orando, alcançando soluções complicadíssimas. Não só a oração, mas não podemos esquecer água fluida. Água fluida. Tem a oração da água fluida, peça. Cada um com seu copo. Se for para a família inteira, já pensa, estou pedindo pela família inteira, porque ali vai ser colocado algum remédio que a gente precise. Sabe aquele remédio que a sua avó receitava? A minha receitava, toma chá de paciência. Isso também, eles colocam lá na água fluida. Então, não é assim, eu quero falar, tenha fé. Não é hora mais de ter fé. Tenha certeza porque eles fazem, mas conversa com foco. Convém lembrar que orar significa usar a cabeça, é pensar. Aquela oração decorada, o movimento da boca vai sem perceber. Isso, sabe o que acontece? Nada, porque não passou pelo cérebro. Isso, muito pelo contrário, distrai a pessoa e a pessoa acaba pensando em outra coisa. Então, essas orações, elas não são nem ouvidas, muito menos atendidas, porque ela não tem foco. Repeteco da mesma oração várias vezes, para quê? Você não confiou na primeira vez que fez? Perdeu o foco? Não usou a mente? É isto que eu quero ver se eu consigo passar. Então, se a gente orar durante a vida, durante todos os dias, orar pelos outros, larga o teu próprio umbigo. A gente tem que parar de pensar em nós. Lembra que tem gente precisando também e está passando tantos momentos tristes, esquisitos, que eles não têm força para rezar. Então, nessa hora, a gente amplia o nosso pensamento, nossa aura e tudo mais.
melhor ainda, convém muito juntar. Cada um de nós é uma pilhazinha dessas que a gente coloca em aparelho. Mas várias pilhas, elas formam uma bateria imensa. Então, boas reuniões mediúnicas, em reunião com outras pessoas que também querem dar de si, a energia gira, a gente acaba tomando um passe desta energia que girou, entra pela esquerda, sai pela direita e gira pessoas reunidas, e, portanto, demos passe também, trabalhamos em orações em conjunto, tudo gira e favorece. E que seja sempre em cima do Evangelho, Evangelho é notícias boas que Jesus trouxe para nós. Essa é a palavra. Deus já está na intimidade de tudo e de todos, dentro de cada um. Ele sabe o que a gente precisa. Sim, isto é uma verdade. Mas ele nos considera de tal forma importantes que sagrado é nosso direito de livre pensar, livre arbítrio, escolha o que você quer pedir. Cada um de nós precisa saber pedir, e Deus, que está na nossa intimidade profunda, vai agenciar. Ele sabe de nós, mas ele sabe que precisamos aprender a reconhecer nossas falhas, nossa necessidade de crescer e pedir com sinceridade. Ele quer que a gente queira. Essa é a verdade, essa é a frase que nosso irmão Oswaldo Polidoro falava muito para a gente. Ele quer que vocês queiram. Ah, mas ele não sabe que eu estou precisando de emprego? Sabe. Mas ele espera que cada um de nós se ligue com o mundo espiritual, que saia do chão, tire o pé do chão e busque a espiritualidade. Exércitos celestes esperando a gente merecer, e eles mesmos já em comunicação falaram, a gente vem com as mãos cheias de coisa para distribuir, o que a gente não encontra é merecimento. Então, volto a lembrar, esses exércitos celestes são servos de Deus, eles vão obedecer padrões divinos. E eles não são escravos dos nossos pedidinhos, das nossas vontadezinhas, aquelas coisas que fazem com que a gente faça pedido, sabe? Não é assim. Muito bem, aí eu fiz uma oração. Depois da oração feita, o que é que acontece quando eu já projetei para o mundo espiritual o meu pedido? Para fazer esses textos, eu fui buscar muitas lições em vários livros, e na Vida Além do Véu tem muito ensinamento, na Vida nos Mundos Invisíveis também, mas na Além do Véu fala muito sobre isto. E ele fala aqui, eu vou dar uma lidinha, um trecho. Há nomeados aqui no céu onde ele está, que recebem as preces, porque pensamentos são endereçados e eles seguem viagem. Ou não, já vou falar. Então, existem guardiães daquela prece que saiu, que foi emanada, e eles têm esse dever de analisar e escolher as preces, os pensamentos oferecidos pelos habitantes da Terra. Eles separam em categoria, classe e grupo, ou seja, é um pedido de ordem médica, é um pedido particular da pessoa, é um pedido por outra, enfim. E conforme a categoria, eles passam adiante e volta a ser lido aquele pedido e atendido, porque vai bater no final em merece ou não. Sempre seguirá essa
trilha, se chegar lá. Então, é do mesmo jeito que aqui na Terra existem os físicos que estudam vibração, quem estuda ótica, quem estuda ondas na física, sabe que existe a própria luz, tem vibrações mais altas, mais baixas, mais intensas, menos intensas, com maior amplitude, menos amplitude, igual é o fator de estudar preces, eles também estudam vibrações das preces. Então, tem gente que consegue separar aquelas orações do jeito que eles separam a luz, separam as orações também por esse critério. E ele comenta que existem orações tão profundas, tão desejosas de que aquilo aconteça e que tem um critério tão bem colocado que ele escapa do alcance deles e eles encaminham para estudo e conhecimento junto a espíritos superiores, eles repassam para cima. Porque tem pessoa que reza, mas reza fundo, bonito, para os outros. Então, isto tudo é levado em conta também por essas equipes, tá? Foge do alcance deles, eles repassam para cima. E das que vibram mais profundamente, eles comentam, não vão achar que estão entre as pessoas que rezam desse jeito, os grandiosos sábios, os cientistas. Crianças rezam curtinho, sem nada decorado, mas com muita força. Por exemplo, uma criança que pede que a mãe está doente. Ele foca, aquela criança foca de uma forma acostumada a saber que quem decide é Deus, ou que desde pequenininho já aprende, ele fala, Legião Socorrista, sabe daquele jeitinho? Mamãezinha está doente. Deus pede para eles virem aqui sarar minha mamãe, mas eles rezam com tanta vontade, foco, determinação que vai longe. Fica a lição. E também tem que as orações vão passando, a gente faz a oração e ela vai subindo até atingir as mais altas. Elas começam porque se é alguma coisa que já pode ser resolvida num plano aqui mais para baixo, por aqui fica, e há a sequência de estudo, de ver se tem merecimento ou não os envolvidos. Mas tem aqueles outros que jogam tanta força de pensamento que vai bater em Jesus, porque conversam, como se não, porque Jesus falava, onde houver 2 ou 3 orando em meu nome, lá estarei, e ele corrigiu. Onde tiver uma pessoa pensando bonito, pedindo, eu vou atender. Sempre naquele fator de estudar merecimento, a causa, enfim. Então, ao conversar, todas as orações começam pensando em Deus, vamos no capricho fazer esta parte. Pensar em Deus, mas não é o nome Deus. Não é aquele velhote de barbas brancas que pintam por aí, tem lugar que desenha. Deus não se manifesta uma pessoa. Ele conversa conosco dentro, aquele poder infinito, desta forma. E outra, ele nos conhece bem. Ele sabe das nossas falhas, daquilo que a gente precisa de fato. Daqui a pouco ele até fala, agora pediu, né? Assim, sabe? Uma coisa íntima, uma conversa íntima. E aí, então, esta pessoa que escreve neste livro, A Vida Além do Véu, ele fala um depoimento. Este é o meu trabalho atualmente. Aprendi a receber e comecei a entender melhor as orações que trazem aqui para nós, para nosso registro, e aí a gente começa a entender melhor as visões das pessoas diante dos problemas,
A gente começa a sentir como as pessoas passaram por aquilo, como a coisa aconteceu, e aí a gente envia nossas vibrações em retorno. Envia nossas vibrações em retorno. Se o pedido for do tipo que apareceu na televisão outro dia, de moleques fugiram da FEBEM, deram-se as mãos no meio da rua pedindo ajuda, foi gravado, uma pessoa estava perto da câmera, a câmera gravou do lugar onde eles estavam, estava perto a câmera. Eles fazendo a oração Pai Nosso, alguém lá era católico, fez a oração Pai Nosso e pediu ajuda, porque nós vamos para a rua roubar e não queremos que dê errado. Este é um pedido indigno, que é o que ele diz, essa é a palavra que ele usa. Por quê? Porque fere tudo aquilo que a gente deveria usar como filtro, dirigiu de forma errada para uma causa errada. Para quem? Para Deus, e ele vai ajudar alguém a roubar, sabe? Tá? Já saiu tudo torto. Então, para os videntes, eles veem que aquele foco nem saiu voando rápido, nem brilhante, nem partiu da mente. Fica aquela coisa saindo menos pela tangente assim. O efeito que produziu não produzirá luz, obviamente. Só alguém que usou, aproveitou aquele momento para fazer outro pedido, enfim. Então, tudo isto será enfraquecido. Este pedido de alguém com ciúme, tomara que o namoro dela dê errado, porque eu gosto do namorado, isso tudo sai com o efeito de pensamento direcionado, mas será enfraquecido por estes que recebem, guardiães dos pedidos. Estão entendendo que é muito mais do que a gente pode entender, nem esperar, né? E essas pessoas que eu tinha lido aqui antes, nós enviamos vibrações em retorno. Sim, eles continuam enviando, mas eles enviam uma vibração que bloqueie para que aquilo não fique nem no ar. Que aquilo é um poder regulador que ele vai jogar no ar para cortar o efeito de tudo aquilo. Faz sentido. Não queremos que a nossa aura da cidade, da casa, da rua esteja cheia de orações nesse teor. Então, eles vibram ou para enfraquecer ou para tirar. Agora, tem também na Vida Além do Véu um trecho que ele diz, nossa, tem na Bíblia tanto trecho de pedidos, de gente orando, que a gente percebe que os encarnados, quando leem, não entendem, porque não sabem interpretar. Então, esse trecho, está no livro dos Atos, tá? No livro dos Atos, que a gente vai ler um pouco mais, falar de Pedro e Paulo, já falamos do Pentecostes, que está, o derrame de dons está no livro dos Atos. Vamos ver mais para diante as coisas que aconteceram durante os atos dos primeiros apóstolos. Então ele fala, veja, está lá, deixa eu ver aqui, porque eu copiei para vocês. Olha, vossas orações e vossos donativos, donativos práticas de bem, não é dinheiro. Até pode para quem precisa, mas não é no sentido de paguei para obter. Isso jamais. Vossas orações e práticas do bem, vamos dizer assim, sobem como um memorial para diante de Deus. Não é que Deus está lá em cima, é que seus maiores delegados em planos superiores receberão estas grandiosas orações, estas ações para o bem. E aí ele diz assim, suas orações e práticas donativos chegaram até a minha legião,
Isto é o que ele diz que nós deveríamos interpretar o que estava escrito ali, que subiram diante de Deus. Elas chegaram até diante da legião onde eu trabalho, suas orações foram consideradas e medidos os méritos. E aí nós repassamos o teu pedido como merecedor e recebemos a notificação dos mais elevados de que, de fato, sua oração teve um mérito excepcional e vai ter um tratamento especial. Tudo naquela frase: vossas orações e práticas do bem, vossos donativos, sobem como um memorial. Mas eles encurtaram a frase e depois agora ele veio explicar, esse é o anjo, ele conversa com Cornélio no capítulo do Atos, capítulo 10, tá bom? Então está entendido que há essa sequência também na Bíblia, explicada muito rápido, mas ele explicando o anjo que conversou com Cornélio, aí a gente entende melhor. Agora, se veio de direções não legítimas, que pode também conduzido por ódio, por imoralidade, pedidos imorais, cobiça, querendo as coisas dos outros, enfim, isso tudo, a pessoa que reza desta forma e deseja alguma coisa, esquece que nossa aura é um depósito de tudo aquilo que a gente pensa e demonstra a dor que está passando, o ódio que está passando muda de cor, torna uma coloração feia, escura, sem brilho, como também mostra se o pedido for muito bem intencionado. Então, e para eles, justo para eles, no mundo espiritual, eles vão saber que carro este pedidinho tomou, entendeu? Então, eles dizem assim, se vocês pudessem nos ver lidando com estas pessoas que fizeram mau uso das dádivas de Deus, que são as orações e os meios de atingir, e não levando em conta os méritos, os merecimentos também. Enfim, mas eu espero que eu tenha me explicado bem, que a gente aqui não sabe, mas sempre há pelo menos o nosso guia, nossas companhias espirituais, amigos, familiares, que estão vendo o tempo inteiro o que exala de nós, de pensamento, cores, ectoplasma, a categoria é visível. Aí vem uma pergunta assim, e o que acontece com quem não reza? Isso está num livro de Oswaldo Polidoro, nosso irmão que deixou a doutrina mastigada, só falta engolir. Este livro chama Um Médium de Transportes. Ele se transporta, esta é a mediunidade que este médium tem, ele vai para os lugares consciente, ouve aulas, participa de tratamentos, vale muito, todos eles vale a pena ler, e podem baixar, o site é aquele mesmo, www, GD, porque é G de grupo, D de divinista, GD Patriarca Jacó, uma palavra só, tudo minúscula, .org.br. Lá está a categoria livros, abre, download, faz o download do livro, das cópias das aulas que são dadas lá, presenciais, orações gravadas, tem tudo lá. Neste livro, o rapaz pergunta, e quem não reza de jeito nenhum, é uma excelente pessoa, mas não reza. Aí é que está. Existe a frase muito usada, a vida bem vivida é uma oração já.
Então, nem é uma falta de oração, nem esta pessoa vai ficar sem assistência, porque esta pessoa, na verdade, não está em falta de contato, porque vive em contato mental o tempo inteiro. Nossa, o tempo inteiro. Mas assim, desse jeito, desejando bem ao outro, que Deus te abençoe. Quando vê uma comida gostosa que vai comer, oferece. Pai Divino, eu estou oferecendo essa comida, se Mãe Maria ou Maria Madalena puderem dividir, pegar a cópia espiritual e levar para as regiões de fome, já é oração, já está fazendo o bem o tempo inteiro. Então, essa pessoa já tem uma espiritualidade já num grau que isso a gente chama de vive em estado de oração. Então, é muito mais interessante do que parece, porque os que oram de vez em quando e passam o resto do tempo muito ligados com a vida material, não estão muito conectados com a espiritualidade como Deus desejaria. Nem Ele quer que a gente fique rezando o tempo inteiro, mas sendo gratos, lembrando dos outros, vocês já sabem. Como está a intimidade? Porque por fora, todo mundo tem dois olhos, um nariz, uma boca, sabe dar risada, mas e o íntimo? Tá de consciência limpa? Fez tudo o que precisava, sabe? Aí, nesse recesso íntimo nosso, é que a lâmpada pode estar brilhando ou pode estar escura, que o exterior não diz nada. Entre nós, do mundo espiritual, eles veem tudo. Então, essa é luz e sombra, que podem até em épocas, uma fase triste, então vibra mais cinzento, a tristeza não é brilhante, claro, porque é uma falta de harmonia da gente, né? Mas passa. Então a gente reage e volta àquele. Não precisa estar eufórico dando gargalhada. Continua triste, mas pensa gostoso, Deus sabe o que faz e por aí nós vamos. Eu gostaria de ler um capítulo condensado do Evangelho Eterno, é uma das partes que eu mais gosto do mundo do Evangelho Eterno, porque faz a gente pensar muito em uma frase, duro passar para o próximo parágrafo. É o 185. É medida de prudência cumprir deveres, porque essa é a maior das orações. Mas é fácil inverter a ordem dos fatos, fazer longas orações só para não ter que cumprir obrigações curtinhas assim. Eu conheço gente que fala, eu não fui na oração porque eu estava cumprindo o meu dever de dona de casa. Larga a tua casa, limpa outra hora, vai rezar, vai doar suas energias. Não, mas eu estava cumprindo meu dever, eu sou dona de casa. Não é, vocês estão entendendo? A inversão. E a frase que ele termina este capítulo condensado é: se a hipocrisia fosse alimento, do tipo trigo ou outros artigos, não haveria fome na terra. É para pensar. Os pensamentos, em particular em casa, ou coletivos, podem, sem falha, ser dirigidos a uma pessoa que você fixa. Sim. Se a gente não recebe, a gente do mundo espiritual, com aquelas pessoas que trabalham com isso, não recebem, é porque a intenção não foi legal. Então, tem focada. Então, ele conta um caso que ele fala assim, a gente vê que parentes nossos lembram de nós e falam assim, oi tia, e tá pensando forte na tia, sentado no carro, enquanto o farol fechou. Que saudade das nossas risadas, daquele café que... E ele começa a olhar, o farol tá amarelo.
daquele café que a senhora fazia e já começa a acelerar e a pessoa, o sobrinho está ouvindo e já começa a perceber que as palavras vão esmaecendo, esmaecendo. E ele queria falar que ele está com saudade, ele fala. A gente percebe o seu pensamento perambular até silenciar. E a gente acaba, depois de dar risada, completando pela lógica. Você queria dizer que está com saudade dos cafés que a gente tomava depois do almoço, dando risada, enfim. Então é isso que acontece. E muita gente acha que ler uma, duas, três vezes decorado chegou onde mirou, não. É o foco, pode ser curto, deve ser curto, tem que ser intenso. Mas, enfim, outra coisa que nosso irmão Oswaldo Polidoro falava é o seguinte: gente, vamos usar a cabeça? Vocês acham que uma mulher em final de trabalho de parto vai dizer para a criança que está quase saindo para vir para a luz e falar: pera um pouquinho, que eu vou pegar as orações e vou ler para que tudo dê certo? Na dor, essa mãe faz a oração, ai, Pai Divino, me ajuda, mas com tanta força, que aquilo sai um jato de luz e é bem recebido. Vocês percebem a diferença? Ou uma pessoa que o cavalo, que ele dava exemplo, o cavalo disparou. Como é que ele vai chegar para o cavalo e dizer, para, que eu vou agora me concentrar e fazer uma oração? É o ímpeto. É a circunstância da aflição, aquele momento, aquele lugar que você pede justamente porque está com problema, você está com desconcerto, aquilo vem com uma força que tudo em volta deixa de ter importância, todas aquelas condições esquisitas de cavalo disparando, enfim, não vai ser mais condição inibidora, porque a mente vai agir tão forte que vai atingir muito mais do que um monte de palavras. Então, eles falam, ok, no dia a dia, sem isto. A gente pede que você vá para um canto, pensa no teu propósito, escolheu, faz repouso de mente, de alma. Não precisa deitar, mas assim, fica na quietude, na paz, e aí lembra que isso é necessário para que o seu pensamento saia focado, desliga do que estava fazendo, desliga do que falta fazer. Aquele momento é seu para a oração. E então faça a oração curta, focada, estou precisando tanto disso. E aí vai ter sucesso na transmissão, porque caprichou nessas condições. E mantenha em foco sempre, ou a pessoa, ou a legião, a chefe ou chefe das legiões, enfim, certo? Tanto é que A Vida nos Mundos Invisíveis foi escrita por um padre que a vida inteira avisou para todo mundo que os dons do Espírito Santo são coisas do diabo, que não existem. E que também não existe vida depois da vida. Quando ele desencarnou, ele falou: Meu Deus, eu menti a vida inteira. E aí, eu não vou contar, mas ele pede uma chance, eu preciso ir lá, preciso desmentir o que eu falei, enfim. Mas enquanto as coisas eram arranjadas para esse pedido que ele fez com tanto amor, ele foi visitar a igreja onde ele trabalhava. Lá ele viu as pessoas congregadas e só uma orando. O próprio padre substituto estava tão distraído aquele ritual tão repetitivo que ele já fazia por repetição, não tinha aquele ímpeto. Aí, no meio de todo mundo, ele viu da mente da velhinha saindo aquele jato de luzes subindo, buscando altos planos. E ele fala:
Se os pensamentos de toda a congregação ali reunida tivessem sido adequadamente condensados e emitidos, todo aquele prédio seria banhado na mais vibrante galáxia de cores celestiais e matizes daquelas cores. Brilharia, queimaria em fogo divino. Mas não, é uma coisa repetitiva. Então vem a pergunta assim: quais são as causas, fora essa que até agora eu falei, tem mais causa para que a oração não seja muito bem aproveitada? Muitas, muitas. Exemplo, a principal é a forma. Você vê aquela coisa repetida, que a forma que foi pensada foi decorada, corta completamente a força da emissão. Até distrai. Tem gente que está falando decorado e está pensando, nossa, eu preciso sair daqui logo porque eu estou atrasando. Sabe, é automático. E aí também orações longas, longas, repetitivas, mencionando os salmos, e aí agora vamos para isso, vamos para aquilo, ou que joga uma tristeza no ar. Ora, a gente reza para não ter tristeza. Pode falar qual é o motivo? Fala. Claro, vou falar, estou muito triste por causa disso, 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 mas vem aquela coisa, olha, eu quero pedir por isso, eu não quero mencionar porque só o fato da gente estar ouvindo, todos juntos, já vai emitir. Então, não vou dar muito exemplo, não, mas eu vou dizer o que é que corta o efeito. Então, mencionar coisas tristes que não estão nem dentro daquele pedido que você quer fazer. E outra coisa que muita gente faz é a palavra é bajulação que eles usam. Fica falando, Deus, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, mas não no sentido de reconhecer o Senhor é onipotente. Ou seja, eu reconheço que o Senhor pode, eu não posso. O Senhor sabe, eu não sei. Se mereço ou não, eu vou pedir. Se for meu, me ajuda a passar. Mas se não for meu, me ajuda a encaminhar algum espírito que esteja por aqui. Pronto. Então, fora esses todos, também tem gente que acha que, ou nos trovões da chuva, tem aquela coisa de Deus está irado, ou a consciência suja. Eu fiz alguma coisa de errado, então deixei Deus bravo. Tudo isso apaga. Outra coisa é que tem orações por aí escritas por pessoas que exigem: dai-me isto, quero aquilo, faça isso para mim. Dando ordem para Deus? Deseje, peça, mas usar o verbo nesse sentido de dar ordem também é de lascar, mas enfim. Coisas feitas pelos homens que vão ser peneiradas de acordo com o desejo, tá, da pessoa. E também não adianta se fazer de eu sou uma pecadora miserável, eu erro tanto. Errou tanto, para de errar, começa a acertar. Esse é o caminho. Não adianta durante a oração ficar recortando. Não é assim que se ora, tá? E ficar de joelhos também dói e não agrega. Esta coisa ficou no passado, na Idade Média. Não precisa ficar em atitudes de incômodas, não. Também isto não expressa o poder da tua oração. Não precisa de nenhum ritual, tá? Você pode estar quentinho na cama nesse frio que está fazendo hoje e fazer uma oração curtinha, mas muito bem encaminhada, não egoísta, cheia de cumprimento do dever, de conhecer da doutrina, lembrando da justiça divina. Enfim, vocês já estão entendendo melhor. Ah, então todas as orações, já entendi, todas as orações são respondidas. Sim, desde que a resposta seja não também, algumas vezes. Quem falou?
Quem falou que individualmente todas as orações são levadas em conta, mas os pensamentos, as intenções também são levados em conta. Agora, a gente já sabe, e vamos lembrar de uma coisa. A primeira pessoa que recebe nossas orações é o guia espiritual de cada um. Cada um de nós tem um anjo da guarda, já conversamos sobre eles. O anjo da guarda, o guia, não importa o nome, esse espírito nos conhece do avesso, já conversamos sobre eles. É uma legião imensa que encaminha pedidos nossos, está lá no socorrismo, nas legiões, no trabalho de legiões. Mencionamos isso, temos que entender que existe. Ele recebe o nosso guia. Nosso guia recebe, sabe de nós, conhece a nossa ficha. Nossa, o que ela está pedindo não vai. É justo, ela tem que passar essa necessidade para lembrar que ela usou mal quando teve, seja lá o que for. Então, isso ele sabe já, porque ele tem a nossa ficha kármica, a nossa ficha que nós assinamos. Cada um de nós assina antes de encarnar. Então, com essa ficha na mão, nosso guia recebe o seu pedido e fala. Ou, então, ele não vai fazer sozinho uma tarefa que pode ser feita, ele leva para um grupo de ajudantes do local do tipo certo de ajuda, ele guia, vai usar o julgamento dele, o discernimento, para que seja o mais breve possível, porque também o pedido que a gente faz pode ser só uma parte, parcialmente atendida, o resto nem tudo. Ou, por exemplo, ele pode falar: isto vai acontecer, mas vai ser melhor que aconteça no futuro, agora não. Ah, eu preciso tanto vender um terreno, eu preciso do dinheiro. Agora você não precisa do dinheiro. Você, o que está querendo não é importante, mas eu, teu guia, sei que daqui a um tempo você vai precisar desse dinheiro. O terreno não vai ser vendido, guarda para o futuro. Até isso. Ah, mas puxa vida, eu rezei e não fui respondida. E como foi? Amorosamente deixaram para depois. Vai ser a tua salvação daqui a uns anos. Então a gente começa a descobrir que a oração não falhou. A falha não veio também do guia que estava com a resposta para ser dada. Às vezes a falha é nossa, a gente não merece, aquilo pertence, o que eu estou passando pertence ao meu karma, eu tenho que parar para pensar. Então, esse mundo de complexidade ajuda a gente a entender melhor como rezar bem e receber com tranquilidade até um não, porque é para nosso bem. Então, vamos lá. Negar o poder de uma oração é negar a força do pensamento. Por favor, oração poderosa é aquela que a gente fez, foi vibrante e teve uma vigência fundamental. Eu quero isto merecendo, se eu merecer, certo? Então, a inteligência não poderia existir se a gente tirasse daquela oração justamente o pensamento que eu pus, porque eu uso o meu pensamento, filho de Deus que eu sou. Então, não começa, essa oração nem vou fazer, já sei que. Para! Vai fazer, vai rezar, e no meio dos outros, melhor ainda. E não precisa ser em voz alta. Então, usando a mente, por causa das condições de inteligência que a gente tem, e direcionando certinho, com um fim designado, a cura minha, do parente, daquele hospital que eu tô, então eu vou aproveitar que eu tô, vou pedir por esses aqui, aproveitar. Então, isso tudo, não sei se lembram, gerencia o nosso poder criador. Nossos pensamentos são sólidos, lembra disso, quando falamos sobre a mente e o pensamento? Então, esse efeito que a gente usa
que coloca em uso, o mundo espiritual recolhe para começar já a colocar em prática, ou no entorno, enfim, o poder criador que emana de nós é filialzinha ainda, nós somos menores, mas estamos voltando para Deus. Então, não podemos dizer que vamos tirar tudo aquilo que Deus colocou em nós. Poder criativo, poder de fazer, emanar ectoplasma, enfim, de cura, certo? Não é para não fazer. Ah, essa oração não foi poderosa, eu vou fazer mais 2, 3. Não, confia. Então, cada um filho de Deus tem que honrar pelo bom comportamento, individualmente, bom comportamento, perdão, no meio do coletivo, dar exemplo. O tempo todo. Alguém caiu, você não vai levantar, ajudar a levantar, vai ficar assistindo, dando risada? Ou, sei lá, você está vendo que alguma coisa, uma criança está pedindo ajuda para a mãe não está prestando atenção, chama a mãe, enfim, dá continuidade, seja útil por onde passar, todos nós, né? Então, isso tudo é uma questão de aplicar bem o nosso poder mental no dia a dia, já vai constituindo merecimento, que já fica armazenando, aí vai ocasionar o meu bem ou do próximo quando eu for orar. A oração, não tem esta coisa que o pessoal fala, nossa, essa oração é cabalística, poderosa. Oi? Não, a oração, ela tem zero poder cabalístico, porque ela visa aquilo que você próprio, eu própria, coloquei no foco. E ela dá orientação para aquele pensamento para facilitar a coisa acontecer, ou se for coletivamente também, juntam o pensamento de todo mundo numa oração em conjunto e aquela evasão do fluxo de pensamentos, a aplicação que está todo mundo pedindo, faz maravilhas uma oração em conjunto. Dos fluidos, das energias que a gente coloca para fora. Os guias pegam aquilo, nossa, como vai longe. É vibração. Isto é orar. Isto é uma prece vibrar. Vibrar. Estar presente. Mente completa neste pouquinho tempo. Pode ser palavra, pode ser só pensamento, pode ser sentir, já é oração, já aprendemos. E aí acaba sendo um requerimento que a gente faz, uma força que centralizou, essa força acaba centralizando uma capacidade de seguir adiante, acumula valores, os fluidos, e pronto, tudo aí pode ser. Nossa, vocês conseguiram tal coisa? Parecia impossível. Sim, sabe aquele do tamo junto que o pessoal fala? Tamo junto? Tamo junto, mundo espiritual. Nós encarnados, rezando juntos, dando risada juntos, podemos fazer limpeza em ambientes, tirar aquela pessoa que sabe dar risada e faz os outros dar risada, trabalha junto aos os que estão passando aquelas depressões profundas. Então, tudo isso é prece também, porque faz foco nos poderes espirituais de todo mundo. Então, é uma coisa que é muito mais importante do que a gente pensa, muito mais poderosa do que a gente pode imaginar, e ninguém pode dizer que melhor é aquela que é mais longa, melhor é aquela que foi falada mais alto ou mais baixo, ou... Não, mente. Não palavras bonitas, de jeito nenhum isso vale a pena. Então, se os méritos da humanidade são ineficientes, insuficientes, a gente não pode fazer nada, porque a justiça divina vai justamente tornar insuficiente aquilo que vai chegar a eles também.
Melhor seria que todas as orações partissem do coração e do cérebro de todos. Aí é uma bateria que ninguém segura. Só que a sabedoria do homem acha coisas que Deus olha e fala, jura que você... Ele não fala nada. Ele tem paciência com nós todos e espera que a gente entenda melhor. Mas, de fato, tem gente que ora por coisas que... perda de tempo, enfim, e perdendo aquele foco tão concentrado em coisas banais. Mas a prece é importante, saber rezar é notável e sabe orar bem, já começou a entender melhor, beleza? Entenda então que as melhores orações são de pessoas mais simples, porque elas não complicam, não juntam ritual naquilo, não consideram necessário música, roupa especial, posição, linguagem, nada disso, e se coloca simples. O Senhor sabe, Pai Divino. Eu é que não sei, mas eu quero pedir, se o Senhor achar que não devo, mas o meu pedido é esse, sabe? E gratidão depois que conseguir o que pedir. Gente, como tem pouca gente que lembra que uma oração gerenciou guia, legiões socorristas que foram atrás do pedido. Aí quando conseguiu, pronto, consegui meu emprego. Você conseguiu o seu emprego, mas e as pessoas? Você não vai fazer um foco pedindo bênçãos divinas para aquele que te ajudou, sabe? Mas enfim. Então tem gente que, por exemplo, já mencionei que não dá tempo de mencionar palavras. São as famosas súplicas mudas, surdas, daqueles que estão nos baixios pedindo desespero, sofrendo muito, em hospitais. Tanto é que eu já vi num hospital, essas paredes ouviram súplicas mais fortes do que as que você que está fora daqui faz. Porque a pessoa que está desesperada com dor reza com força, bem, bem direcionado. E aí a cura, tudo que estiver dentro do merecimento, o pessoal fala quem? Fulano melhorou? Tá dentro do padrão da justiça divina, virá. Então, cuidado de fazer preces decoradas, parecendo uma máquina, achar que vai... Tem gente que... Eu já vi. Ai, que dó. Rezei para tirar... Eu percebi que tinha uns espíritos malévolos na minha casa. Eu rezei, sai daqui. Gente, é uma oração ou é uma atitude exorcista? O que é isso? Pede. As legiões vêm com espíritos que têm experiência. Agora você jogando ódio, e às vezes é companhia nossa do passado. Menos. Vamos pensar um pouco mais e entender que espíritos necessitados podem estar completamente desvairados, precisando com dor de ajuda e fazendo uma oração muito bem guiada, pode fazer e fará maravilhas. Água fluida, perfume imantado, porque o perfume imantado nada mais é de um talismã, entre aspas, que a gente fabrica, porque não existe. Talismã é aquilo que a gente gerencia dentro de uma oração em conjunto, que a força do coletivo entre ali e você possa ganhar um pouco mais de força num ambiente que seja maior ou numa condição mais sofrida, você estando sozinho, enfim. Então, elas vão transformar os elementos, essas orações, esses elementos cósmicos que a gente agrega, e aí vai ter uma competência invisível, um poder superior. Vai ser sentinela das nossas necessidades. Mas, por favor, né? No capricho. Então, as pessoas simples, até o pessoal fala que as orações delas são o brilho das pupilas dos anjos, porque eles ficam de olho brilhante ver tanto merecimento, tanta simplicidade nos pedidos, tá certo? Então,
a gente aprendendo a orar, quem sabe orar, brilha. Brilha, nem que esteja no meio das trevas, fazendo um socorro. Orou direito, aquilo brilha. É um farol mesmo. E sempre será uma atitude solene. Por quê? Porque ela é um contato, é uma abertura, é um portal aberto com o mundo espiritual. É sempre uma atitude solene. Mas não no sentido de pôr roupa especial, abertura. Então, a dor ensina muito a gente fazer uma oração bem direcionada, o espírito busca com força e inspiração nas necessidades que passou, quando vê os outros passando, então pede amparo, pede aconchego, como nas palavras da oração da Grande Mãe. Então, estas orações que estão no Evangelho Eterno, vocês podem analisar, são verdadeiros testamentos doutrinários que o Pai deixou, Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, deixou para nós. Então, não adianta você ser um grande escritor, que você não vai saber escrever a beleza de uma prece. Você não está vendo, não está vendo o direcionamento. Não adianta você ser filósofo, achar que você tem sabedoria, porque não tem. Não há homem algum que pode medir o que uma oração pode fazer ou negar. Nem matemático faz a medida, não tem. Nenhuma pessoa sarcástica fica e essa oração não é de nada. Se a oração teve um colorido brilhante, ela vai continuar tendo, não importa se estão rindo do lado. Ela é o que é aquele momento, é produto de um momento, é um produto brilhante, colorido. A oração é a filha espontânea de uma calamidade. Então, muita gente reunida, passando uma tempestade forte, um tsunami. Ali as orações saem espontâneas e fortes. Quem merecer vai ter ajuda, não tem a menor dúvida. Eles falam também que é uma semente solitária nas almas que são capazes de agradecer. Porque uma pessoa, quando agradece, agradece na cama ali, ai, obrigada por tudo aquilo que eu pedi e consegui. Então, é aquela semente brilhante que fica naquele pedido humilde de gratidão, enfim. Onde não vai haver orgulho, não vai ter uma ideia preconcebida, porque o orgulho já ficou para trás. A pessoa que ora está dizendo em voz alta: eu não posso por si mesma. Ninguém pode. Todo mundo precisa uns dos outros, certo? Então, caminhando para o encerramento, muita coisa eu vou ler, porque retirei trechos justamente que explicam esta parte mais resumidamente. Sem criar condição mental, campo vibratório indispensável, não espere nada. Como não é força cega, não é força cega, pelo contrário, vem de Deus, porque o pensamento vem de Deus, nós somos filhos dele. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, então ele é fundamento de tudo que vai ter a sequência, de tudo e de todos. Sem a mente, sem a inteligência, esta oração não faria esta feição dinâmica. Dinâmica significa botar em movimento. Se não for a nossa mente e a inteligência para botar, para movimentar. E é óbvio que se espera que a gente movimente em direção ao amor, porque o amor é colocado em prática a bondade. Ah, mas puxa vida, eu tive trancada em casa na pandemia, eu não pude sair para fazer bondade nenhuma. Rezou pelos outros? Fez. Benzeu crianças? Fez. Mentalmente, não precisa pôr a mão. E usar bem a sabedoria nessas orações. Então, devemos observar
o quanto se deve atenção para a força do pensamento e temos que considerar o que pode resultar dessa força que foi canalizada. Então, no capricho, temos que fazer cada vez mais forte. E, coletivamente, já falei, nossa, agrega poder e, muito bem aplicada, pode chegar muito longe. A oração é um modo de penetrar com a nossa mente nos planos superiores da vida. Vou lá, colho a informação, a força, a ligação, e depois distribuo, mesmo que eu tirei proveitos para mim. Eu distribuo, acaba distribuindo também. Porque eu estando bem, eu posso mais, mas bem espiritualmente, eu quero dizer. Então, quem quiser medir a importância de uma oração, observe com evidência alguém que está orando, com os olhos do espírito, fora da carne. Não é uma questão de hipótese, é um fato tudo que foi mencionado. Por isso que eu digo que essas frases resumem. Então, orar é sintonizar com o princípio sagrado de tudo, de todos, para colher recursos divinos. Ele manda. A gente busca por atração. Orar é sintonizar com a mensageria divina, todos aqueles espíritos dispostos a nos ajudar, para espalhar o bem, prodigalizar o bem nos semelhantes. Orar é irradiar força mental, irradiando eletromagnetismo, ectoplasma, cura, estimula alguém que está caído, que está precisando de ajuda. Tudo isso se faz orando, pacientar, ou seja, transmitir calma, trazer aquela paz. Você estando em paz pode levar a outros também. Pode elevar o ânimo de quem está aquebrantado? Com certeza faz isso. Orar é produzir maravilhas, nem que a gente não possa ver na hora. Então, encerro com o capítulo condensado, os itens 152, também do Evangelho Eterno. Adorar em espírito e verdade é viver com a mente ligada a Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. É ocupar o tempo, ocupar as oportunidades fazendo o bem. Aplicar a vida tão cara, um presente tão raro. Aplicar a vida no sentido de tornar o cérebro mais lúcido, o coração mais generoso. Tão simples de fazer isso. Orar é ser, em resumo, simplesmente verdadeirista. Capítulos condensados, cada frase, um capítulo a pensar. Vá até o Evangelho Eterno da sua cabeceira e pense nesse item 152. Custa tão pouco para a gente ter uma oportunidade tão grandiosa. Então, terminando, pessoal, vamos a isto, mudar o modo de pensar e sermos cada vez melhores. Um abraço no coração de cada um.